Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 109ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Iracema do Retalho para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa tarde, presidente. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Coríntios 3:19. Obrigado, vereador Iracema. Tem 10? Tem, né? Comigo tem. Pequenos expedientes. Artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 108ª sessão ordinária realizada em 6 de novembro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador se apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada. Presidência convida o vereador Jaime Schroeder, primeiro secretário, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Com a palavra, o vereador Jaime Schroeder. Recebemos do gabinete do vereador Roque Matei sua justificativa de ausência na data de hoje, por motivo de estar em viagem a Florianópolis, em compromisso na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Estado de Educação, para tratar do tema evasão escolar. Do vereador Fábio D'Alonso, também sua justificativa de ausência na data de hoje, por estar sendo homenageado com o diploma amigo da 14ª Brigada Silvia Paz, 2019, pela 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Brigada Silvia Paz, referente ao 46º aniversário daquela unidade militar. A solenidade será realizada na sede da Brigada, em Florianópolis, com início previsto para as 18h30, conforme convite em anexo. Recebemos do presidente do Conselho da Cidade, Marco Antônio Corsini, ofício que comunica o novo endereço e a nova presidência do Conselho da Cidade. Também do presidente do Conselho da Cidade, Marco Antônio Corsini, outro ofício, trazendo aqui a emenda, ou tratando da emenda número 2/2018, ao projeto de lei complementar número 48/2018, que dispensa a doação de áreas para equipamentos públicos, equipamentos urbanos de uso público. Também do presidente do Conselho da Cidade, Marco Antônio Corsini, ofício tratando do projeto de lei complementar 47/2019, faixa viária Rua Frederico Ibner. Do vereador Odir Nunes, recebemos a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 198/2019. Do vereador Odir Nunes também a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinária número 198. Também do vereador Odir Nunes a emenda modificativa número 3 ao mesmo projeto de lei ordinária. Do vereador Odir Nunes também recebemos a emenda número 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdão, até 8. Todas emendas ao projeto de lei ordinária número 198, que trata-se da questão da lei ordinária orçamentária anual. Da vereadora Tânia Larson, recebemos o projeto de resolução número 9/2019, que institui o título e medalha Mário Berthold, a ser concedida a pessoas físicas e jurídicas sediadas no município de Joinville, aqueles que comprovadamente trabalham em prol da proteção animal na cidade.
Do prefeito Udo Deller, recebemos a mensagem número 70, de 7 de novembro de 2019, capeando o projeto de lei número 229/2019, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso de imóvel à Associação dos Bandoneonistas de Joinville, a ABANJO. Senhor presidente, eram essas as correspondências. Obrigado, vereador James Schroeder. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. O partido do PSC, vereador Jaime Evaristo. Por 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas, cumprimentar o Ademir Neguebão, que está aqui na plateia. Aqui. Senhor presidente, eu novamente venho a essa tribuna para falar referente ao projeto de lei que, depois que a liminar foi cassada, os bancos abriram as portas no horário das 10 horas. Isso já vinha acontecendo em 2015, mas os bancos entraram com a liminar e voltou às 11 horas, e agora, 2 semanas atrás, dia 28 de novembro, os bancos abriram as portas às 10 horas, então das 10 às 16. Quero dizer que recebemos muitas manifestações positivas, e muito positiva, Renato Caetano, muito positiva. O joinvilense, vereador Mauricinho, ganhou com isso, e esta casa, senhor presidente, ganhou com isso, porque saiu daqui essa lei, mesmo sendo uma lei. O vereador Maurício lembra muito bem quando recebemos parecer contrário nas comissões, mas derrubamos aqui no plenário e questionamos, foi muito questionado, lembramos, porque como é competência federal, Joinville, o município não pode legislar sobre isso. Isso é incrível, não dá para nós acatarmos isso? O banco está no município, tudo é no município, não tem nada federal aqui. O órgão sim, a entidade, que é competência federal, mas os órgãos estão em Joinville. Imagina, senhores e senhoras, a maior cidade do estado de Santa Catarina, que respeito é dado ao cidadão joinvilense, se outros municípios, como Araquari, reconhecemos o grande município, mas lá abre às 10. São Miguel do Oeste, abre às 10. Florianópolis, a capital, abre às 10. São Joaquim, abre às 10, eu vou para o Oeste, Planalto, todos os municípios, os bancos, abrem as portas às 10 horas. E Joinville, a maior cidade, que reconhecimento ao povo joinvilense. Então recebemos muitas manifestações do WhatsApp, Instagram, recebemos muitas mensagens pelos e-mails das pessoas aplaudindo, porque saiu desta casa, e desta casa hoje é uma realidade a abertura dos bancos às 10 horas, mesmo que está na justiça, mesmo que foi cassada a liminar, mas é uma vitória que já estamos entrando para a segunda semana, e queremos que passe esse ano. Porque o cidadão, não é todos que não vão na agência bancária, a maioria vai. Eu estava conversando com o cidadão, ele chegou para mim e disse assim, eu não faço depósito pelo caixa eletrônico, porque na hora, ele disse, e chegou para mim, muitas vezes as pessoas são enganadas através do depósito, as pessoas não põem nada dentro e depositam, e daí? Leva o comprovante dizendo, ó, depositei, e é uma fraude, ele não depositou, mas ele tem um comprovante do depósito, iludindo as pessoas, fraudando as pessoas, então ele prefere ter na mão o depósito, ele prefere na agência bancária, ele receber na hora o depósito, e o tempo hoje
É o fator principal, ninguém quer gastar tempo, ninguém quer perder tempo. E quantas vezes, senhores e senhoras aqui presentes, você ficou mais de 1 hora na agência bancária? Ou muitas vezes foi embora porque estava demorando? Então essa questão de ganhar 1 hora a mais, não é ganhar, é um direito do cidadão, porque os bancos têm que dar 6 horas, o trabalho do funcionário do banco é 6 horas, no diretor, do gerente, o horário dele é diferente, mas ele trabalha 6 horas, e essas 6 horas teria que dar para o cidadão joinvilense que somos nós. Então, mais uma vez venho aqui parabenizar cada um dos senhores vereadores que entenderam isso na época, e hoje estamos colhendo algo realmente que nos deixa feliz. Feliz porque eu saí pela rua e disse assim, eu estou feliz, porque muitas pessoas que estão aqui, outros que passaram, não tiveram projeto desta forma. Eu tenho alguns projetos que passou por essa casa, de ir numa agência bancária e sentar, as pessoas ficavam de em pé, saiu desta casa, as pessoas observavam os outros a sacar dinheiro, e eram assaltados assim que deixava a agência. Hoje é uma realidade ter aqueles biombos na frente. Saiu desta casa, seus vereadores. Esse dia eu estava na agência bancária, eu gosto de falar, não é só da agência bancária, é instituição financeira. Eu estava sentado e observando, daí chegou um cidadão do meu lado, eu disse assim, poxa, que legal a gente hoje poder sentar. Lembra como tu ficava em pé na fila? O idoso ficava em pé, a gestante, o deficiente, o cidadão jovem, qualquer um ficava em pé na fila, na frente do caixa. Ele disse, os bancos foram bonzinhos. Eu disse, não foi bonzinho, eu acho que foi lá da Câmara de Vereadores, foi um vereador, ou foi a Câmara. Ele disse, será? Claro que foi. E daí eu citei o nome, ele não me conhecia, mas eu até citei o nome. E essa divisória, o que tu acha? Poxa, o banco fez uma divisória para a gente não ver mais o caixa, mas isso também foi projeto de lei lá da Câmara de Vereadores. Será? Eu digo... Ok, vereador. Mais um minutinho? Só mais um. Iriam colocar, ia ter despesa para colocar um biombo? Foi da Câmara de Vereadores também, e eu acho que foi o vereador Jaime Evaristo. Ele olhou para mim, será? Eu já ouvi falar muito desse camarada. Eu digo, não, mas não é só dos vereadores, é de todos os vereadores que estão lá. Então, temos que dizer, projetos de leis que saem desta casa, de vossas excelências, e muitas vezes o povo não sabe, mas é com muito suor, é com muita discussão, se torna aqui muitas vezes uma arena de discussões, aonde quem ganha sempre, acima de tudo, quem tem que ganhar é o povo, aquele que te colocou aqui e precisa ter bons projetos para a cidade. Então eu agradeço o apoio de cada um de Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente. Certo, vereador, obrigada. Agora por até 15 minutos, o MDB. Vereador Mauricinho. Hoje não dá para falar muito. Senhora presidente, senhoras vereadoras, público presente, senhores vereadores, público presente e você que nos assiste pela TV Câmara. O Richard me deixou sem voz já. Quero agradecer ali o suplente vereador Ademir Gubon, que está ali, o Renato, a liderança ali, um da Zona Norte e outro da Zona Sul ali. Obrigado pela sua presença, vocês dois aí que está nos honrando com a presença hoje aqui na Câmara. Líder do governo, hoje tivemos uma reunião com o secretário Danilo sobre uma reunião pública lá no Jardim Sofia, tem o semáforo ali na frente da 1001, onde dá acesso ali, Santos Dumont, acesso ao Jardim Sofia. Vamos fazer uma reunião pública dia 20, estão todos convidados dia 20, 19h30 ali no galpão da igreja ali do Sofia, para tratar desse assunto, porque a saída do Sofia
está ruim no horário de pique. Ali, Iracema, tu conhece ali muito bem. A saída é muito ruim, pessoal. Para quem sai às 17 horas, né, no trabalho, para sair na Santos Dumont. Nós estamos tentando mudar ali, fazer uma reunião pública para nós mudar, já está com o projeto pronto. O secretário Danilo e toda a equipe vão estar ali apresentando. Então, todos com convidados, vereadores, nosso líder do governo também está convidado para estar lá no Sofia, para ver aquela mudança ali. E o pessoal da Milhão tem que dar uma mãozinha ali, que não é muito fácil, para nós fazer quase uma rotatória ali na frente, que aí muda muito a Santos Dumont e a entrada e a saída do Sofia, porque aí à esquerda, hoje, você que sai do Jardim Sofia, para vir para o Aventureiro, você tem que contornar nas duas pistas para a esquerda. Não vai existir mais. Você tem que ir à direita, contornar na rotatória, que é depois do semáforo, e retornar para o Aventureiro. Só para a direita, não sai direita e esquerda. E quem vem do centro tem como entrar por Jardim Sofia. Então nós estamos fazendo essa audiência, não audiência, reunião pública. Estão todos convidados. Presidente, obrigado pela oportunidade, vou passar para o nosso líder do governo. Obrigado. Obrigado, vereador Mauricinho. Com a palavra, o vereador Richard, o líder do governo na Câmara. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, funcionário desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Sabe, meus nobres pares e o público que nos acompanha pela TV Câmara, eu sei que não é muito, porque a política vem ao longo desse período democrático num grande desgaste. E a prova disso é que o resultado desse desgaste resultou, né, aliás, desculpe a redundância, mas ele aponta um processo de polarização da política. Então você tem, de um lado, uma direita que, se nós nos esforçarmos a leitura do que efetivamente representa a direita, nem de perto as ações têm demonstrado isso. E na outra ponta, a esquerda, que no exercício dos últimos 14 anos não demonstrou absolutamente nada de política de esquerda. Então há um grande engodo e uma grande conversa, e o que aconteceu na sexta-feira trouxe novamente esse sentimento às rodas de conversas, aqueles que já estavam, vereador Jaime Evaristo, se aproximando, aquelas discussões de família. Nós estávamos nos preparando para o aniversário da minha mãe, lá, posições diversas em relação a isso, outros para as festas de final de ano, e novamente tomas, discussões, essas conversas que não chegam absolutamente a lugar algum. Porque, na verdade, falava eu aqui no começo da nossa reunião plenária, dizendo o seguinte: a grande incompetência no momento são dos políticos, continuam sendo dos políticos. Porque essa discussão entre o que é legal, e aí eu venho de uma experiência na segurança pública, alguém pode vir aqui questionar e falar, mas a verdade é uma só. Todo indivíduo que defende do ponto de vista o legalismo dentro do judiciário, por óbvio e por uma observação plena, uma frase constitucional que diz que o indivíduo só será preso em tantas condições e após o trânsito em julgado. Não há o que se discutir sobre isso, em absoluto. Não há o que se discutir, simples assim. O problema de tudo isso é que o que faltou coragem, muito rapidamente agora, aceleraram para discutir a mudança na prisão da segunda instância. Pois bem, das democracias em exercício no país, o senhor pode acessem o Google, é o único lugar do mundo que precisa do trânsito julgado em 4 instâncias, não em 3, em 4 instâncias. E aí, os que nos governam, novamente, calado estavam, calado permaneciam, e agora, muito rapidamente, aqueles que sabem que não vão chegar a lugar nenhum, se movimentaram em fazer o que deveriam, no início do ano legislativo,
e se a comunidade joinvilense tivesse me dado a honra de estar lá, certamente seria uma das missões no exercício das franquias democráticas que cabe ao legislador federal, tanto os deputados estaduais quanto os senadores. O problema é que boa parte do que está lá, calado estavam porque é o pacto de Omertá, né? Tu não fala do meu rabo, eu não falo do teu rabo. Isso é coisa da máfia italiana. E é exatamente isso que estava se discutindo em Brasília. Tocaram a responsabilidade para o Supremo, porque lá não tem voto e nem nenhuma discussão importante. Aliás, as discussões importantes sim, mas o rescaldo disso não cai sobre eles, porque eles não têm mandato político. Não são eles que batem na porta do nosso povo pedindo voto. Somos nós, vereadores, que, via de regra, exercem as suas atividades e trabalham para os deputados estaduais, para os deputados federais e para os senadores da República. O que faltou nessa discussão foi coragem política para discutir esse tema, que ficou guardado num canto sem nenhum tipo de discussão que pudesse traduzir o sentimento da população brasileira. Não há, novamente, aí o público está presente aqui, todos com o advento tecnológico, entrem no Google, procurem uma economia no planeta Terra, democrática, que existem 4 instâncias para julgar. Isso é só no Brasil, isso é uma jabuticaba, é só aqui, não tem outro lugar. E nós precisaríamos ter, sim, definido essas questões nas pautas que a Câmara dos Deputados e que o Congresso Federal, enfim, deveria ter atuado. Então eu fico, meus caríssimos e ilustres companheiros de trabalho aqui na Câmara de Vereadores, extremamente preocupado porque azedou-se o tema e todo mundo, porque prende esse, solta aquele, prende esse, solta aquele. Ora, se o canal que nos obriga a prender são exatamente as legislações que construímos, é responsabilidade única e exclusiva do político, não é responsabilidade de juiz. Juiz faz o que está escrito em lei, não tem outra conversa. Ah, mas eu acho isso, isso pode achar até aqui, isso pode, Leonir Branco, obrigado pela sua presença aqui na nossa plenária. Essa discussão tinha que ter sido acelerada lá, e não essa palhaçada, porque daí um monte de gente que não consegue compreender o ambiente em que vive, e aí eu fico preocupado, porque de vez em quando eu vejo aqui, não é crítica pessoal, por favor, mas de vez em quando eu vejo um aqui, vem aqui na plenária e dá porrada aqui e diz o seguinte: bandido bom é bandido morto. Ora, senhoras e senhores, acordamos, façamos o que é o nosso papel no alerta à comunidade. Isso jamais vai acontecer no Brasil. Aliás, só morre quando as políticas públicas não são exercidas no avanço às comunidades periféricas, nas políticas públicas que deve o fino trato dos políticos. Agora, vir aqui na plenária e falar o que fala, buscar uma solução rasa, para não dizer medíocre, mas rasa, para a segurança pública. Bandido bom é bandido morto. Bom, eu tenho exatamente 31 anos eu fiz em setembro de atividade de polícia militar, considerando o tempo que entrei. Não existe sequer razão e nem condição de fazê-lo, porque nós somos signatários do Pacto São José da Costa Rica desde 1969, aliás, há 50 anos, ano que eu tive o prazer de nascer. E lá é muito claro, o Brasil sendo signatário, nós não vamos discutir prisão perpétua e pena de morte. Não há como fazer isso. E quando nós transmitimos essa condição, e se nós olharmos no retrovisor da história da criminalidade no país, e eu desafio aí a qualquer um dos senhores, inclusive, novamente, o Google é a grande ferramenta. Procurem dos 860 mil presos, um rico. Esses dias eu conversava com a minha esposa, no domingo à tarde. O meu grande desprazer na polícia, e como ser humano, o vereador Rodrigo Facchini, foi nunca ter podido colocar algema num rico. Nunca! E sabendo dos crimes que cometiam, mas nunca pudemos fazer isso. Nunca! E cometem crime tão igual e com muito mais condição, porque na sua formação intelectual são superiores, sem condição de mensurar em relação ao que comete o crime. E nunca fiz isso. Então o Brasil precisa realmente se reestruturar, o Brasil precisa realmente compreender que o crime não está na parte mais sacrificada da nossa comunidade. Não, porque aqueles indivíduos são operários como uma empresa. Um grande intelectual a monta
E um monte de servidores ou um monte de pessoas que têm capacidade de produzir estão lá produzindo. Não são vários donos da empresa. E da mesma forma é o crime organizado. E não se vê nada, vereador Nif. Eu estou falando da Constituição de 88, do Código Penal de 47, crimes contra o patrimônio. Os indivíduos que nos assaltam e que nos furtam e que tiram das casas dos brasileiros, dos catarinenses, dos joinvilenses, de vez em quando são visitados, esses indivíduos, invariavelmente, nós o vemos na cadeia. Mas, novamente, uma televisão não é possível de comer. Um carro não é possível de comer. Esse indivíduo precisa negociar esse negócio. E ele precisa de uma estrutura que possa estabelecê-lo. Então, não há prisão para quem faz e quem organiza o crime no país. Vereador Rodrigo Facchini. Vereador Richard, não quero tirar vosso raciocínio e concordo em boa parte deles, mas eu fiz questão de vir aqui numa parte fazer uma saudação muito especial ao amigo, sempre parceiro de caminhada, Adalto Moreira, que inclusive já exerceu aqui a responsabilidade de estar como vereador durante um período, e hoje preside o DEM, mas fazer uma saudação muito especial ao Cleonir Branco, que inúmeras as vezes liderou várias as importantes campanhas eleitorais, esteve à frente do MDB por muitos anos e hoje está na condição de presidente do partido Podemos, né, esse partido que vem se organizando a nível de país e de forma muito veemente aqui na zona, no sul do Brasil, né? E só fazer aqui uma citação. Na última sexta-feira, esses dois líderes, junto com demais lideranças da nossa cidade, organizaram um grande almoço. Almoço esse que tratou temas importantes de nossa cidade. Obviamente que buscando soluções no sentido de garantir a qualidade de vida da nossa gente, temas que muitas das vezes não vêm sendo cumpridos pelo Executivo Municipal. Por isso, esse grande evento, essa grande reunião, né, de suma importância e, penso eu, extremamente pertinente para o momento que vivemos. Obrigado, vereador Richard. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Eu quero, ao encerrar a minha fala, deixar aqui um pensamento, não é meu, não roubei, mas admiro porque tem sido para mim, na minha simples maneira de agir e de analisar a política brasileira, um grande brasileiro. Diz o seguinte: não seguimos ídolos, não adoramos mitos, perseguimos metas e prazos e um único sonho: transformar o país do futuro no Brasil de agora. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Na sequência, pelo período de 6 minutos, o PL. Aqui está 6. 6 minutos. O vereador Maurício Peixer. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, saudar aqui o Adalto, presidente do partido, também o Cleonir Branco, pela presença. Aproveitando a presença de vocês dois, eu quero agradecer o convite que me foi elaborado na sexta-feira, de eu estar presente numa reunião com várias lideranças políticas de Joinville e partidos políticos. Eu não sabia exatamente qual era a pauta, mas era um convite para a gente conversar. E eu até, inclusive a presença do vereador Odir Nunes, o vereador Facchini, o vereador Ninfo não estava presente, mas mandou representante, né? Mas a pauta da reunião, que pensei que fosse mais política de união, foi mais voltada para a preocupação com a cidade de Joinville e o futuro da cidade de Joinville. Eu acho que isso nós devemos conversar realmente, independente de quem vai ser candidato a prefeito, como vai ser as composições, porque isso vai se definir no ano que vem, mas nós temos que sim conversar o futuro da cidade de Joinville e a administração, e sabemos, nós somos sabedores que a grande maioria da população hoje está descontente com a atual administração, a maneira como é feita, e Joinville, que é uma cidade, e a maior cidade de Santa Catarina, merece sim ter uma administração voltada para as pessoas com qualidade de vida. É isso que nós queremos. Então, obrigado ao convite que me foi elaborado, gostei de participar e acho que deve ter mais, sim, mais conversação
mais sugestões, inclusive, para ano que vem. Não é momento de dizer quem é candidato, mas nós temos que falar para fazer um plano para o prefeito que ganhar, plano de governo, para melhorar a cidade de Joinville. Outro assunto que foi tratado aqui pelo vereador Richard, né? A gente soube o que aconteceu, vimos o que aconteceu na semana passada, lamentável a soltura do ex-presidente Lula, a reação que teve a mídia social, a rede social, o descontentamento com isso, e sabemos que tudo isso sim é politicagem. Isso o STF ele só fez em virtude de um ou dois que precisam ser soltos. Nós mudamos o Brasil, mudamos a lei no Brasil para atender poucas pessoas, pessoas que têm poder. Ou, sei lá, o que está acontecendo com o STF, que não era aquilo que nós queríamos. Com certeza está nas mãos dos deputados, do Senado agora, a mudança da lei para voltar a ser condenado, ser preso, aliás, em segunda instância. É uma vergonha, como falou o vereador Richard, que o Brasil seja, não é o único, né? Eu vi que tem 3 ou 4 países só no mundo que tem democráticos, né? Que não tem prisão em segunda instância. Isso vai ter que ser mudado. Outro assunto, presidente, rapidamente, eu vou alertar os senhores vereadores, até pela enxurrada de e-mails e mensagens que nós estamos recebendo da área de educação, principalmente de professores e orientadores e supervisores pedagógicos, que está aqui na Câmara um projeto de lei enviado pelo Executivo que extingue essas duas funções, orientador e supervisor escolar. E, na contrapartida, aumenta a gratificação de diretores de escola, de auxiliar de direção, tanto de nível fundamental como de CIs também. Também é criada uma nova função, que é líder da área pedagógica, e ali de liderança não tem nada, porque ele não vai exercer um cargo de líder. Líder é chamado quando você tem liderados, quando tem alguém que você vai liderar para um comando de trabalho. Os líderes não vão liderar ninguém, eles vão para a Secretaria de Educação. Como também vai ser criado o cargo de assessor de unidade escolar, que vai substituir o orientador e também o supervisor escolar. Essa mudança faz com que a Secretaria de Educação, o secretário ou a secretária hoje, mas quem comanda ainda é um secretário, possa indicar esses para esse cargo. Vai ser indicado, conforme uma carreira que tem de professor de 5 anos, mas é ele que vai indicar. E veja bem, isto aqui vai dar um impacto no ano que vem, na folha total, com gratificações de 11 milhões e poucos mil reais. 11 milhões e poucos mil. Como já recebe uma gratificação, o incremento que vai ter na folha de pagamento da Prefeitura no ano que vem é de 5 milhões e 500 mil reais, 5 milhões e 700 mil reais. A mais que quem vai pagar isso é a população. Quem vai pagar? Vai sair do dinheiro da Caixa da Prefeitura para pagar. É um aumento de salário que vai ter em véspera de eleição. Este projeto pode até ser lá meritório se fosse no início de um governo. Uma proposta na eleição que vai dizer, olha, vamos ter mais, vamos fazer isso. Mas agora, no último ano de governo, para fazer um projeto desse, que no meu entendimento é puramente eleitoral, para atender alguém, algum pedido, para os diretores da escola se tornarem mais cabo eleitoral ainda. Então, não é o momento de se fazer isso. Pode ser para o novo governo. Agora, quem fizer isso aqui agora é para o novo governo pagar. Aliás, já está aí os empréstimos, e muito empréstimo, que quem vai pagar é um novo governo, que não é o atual, é o novo governo que vai pagar. E esse projeto, senhoras e vereadores, atente para isso. Leio, confiro e veja a opinião da área da educação. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Agora, o PSDB, 6 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, queria aqui também saudar o sempre vereador dessa casa, o Adalto, hoje presidente do Democratas, partido do qual eu tive o privilégio de fazer parte, mas também quero saudar o Cleonir Branco, que muito tempo coordenou os trabalhos e as estratégias do meu MDB, partido do qual eu também fiz parte e hoje presidente do Podemos. Vereador Ninfo e senhores vereadores, na sexta-feira eu voltei ao passado, aos idos de 1987, quando um grupo de pessoas interessadas no bem-estar do município lá se reuniu para se discutir o destino e o engrandecimento do nosso município. E aquele projeto foi vitorioso, com a vitória esmagadora do então candidato a prefeito Luiz Gomes. Mais tarde, tivemos uma grande discussão para com o grande prefeito desta cidade, homem honesto e honrado, o seu Vite Fraita, com grande arco de aliança, para buscar também o desenvolvimento da nossa cidade. E também foi um projeto vitorioso, com políticas, com programas envolvendo um arco também de alianças. E na sexta-feira, para mim, foi um dia importante, porque reuniu-se 12 partidos, e quando cheguei lá pensei que ia ser falado muito sobre política, e na realidade não se falou absolutamente nada de política partidária, mas o que nós falamos foi um projeto novo e um projeto inovador para o desenvolvimento da nossa cidade. Lá não parecia ter o Democrata, ter o PSDB, ter o Podemos e tantos outros partidos, porque lá o que se discutiu não foi o projeto político partidário, mas um projeto para o município de Joinville. E muito menos começou-se a atacar quem está na administração, porque nós não vamos perder tempo de falar, porque todo mundo vê, o povo está cansado de ver a cidade abandonada. Vão ali, hoje à tarde eu fiz questão de ir lá visitar o centro. Ora, só um cego não enxerga que a cidade está abandonada. Nós temos muitas pessoas que têm olhos e não enxergam. Mas nós não discutimos isso, nós discutimos o projeto para a cidade. E não projeto individual. Isto que é o mais importante. Então, quero dizer que algumas pessoas, para desconstruir, ficam falando que fomos lá para falar mal do prefeito. Eu não vou perder tempo de falar mal mais do prefeito, porque a população está falando. Eu falo daquilo que deveria ser feito por Joinville. Aliás, lá estava o representante do vereador Ninfo, estava o vereador Maurício,
estava o vereador Facchini, estava os vereadores lá, que não comungam com a atual gestão. E nós queremos um projeto para o desenvolvimento da nossa cidade, e não uma cidade feia como está. E quero dizer mais, alguns disseram que lá estavam gente que não tem voto, o político que não tem um bom assessor e bom coordenador, não precisa ter voto, ele precisa ter alguém com experiência, porque quem tem voto somos nós, que somos verdadeiros políticos, porque disputamos. Vereador Ninfo, fiquei muito feliz. Contente, pensei que jamais nós tivéssemos um grupo que tem amor por esta cidade que é uma cidade promissora, uma cidade que tem um potencial enorme, basta o poder político ou o poder público não influenciar e não atrapalhar. E é isso que este grupo quer. Este grupo não quer atrapalhar aqueles que querem empreender na nossa cidade, porque nós precisamos gerar emprego e renda e baixar o índice de pessoas que estão aí nos programas sociais e fazer a inclusão social desta camada que mais do poder público. Nós temos que nos despir das nossas vaidades pessoais e temos que fazer, a exemplo do que foi feito em 87, a exemplo do que foi feito depois em 82, porque só assim nós vamos ter uma Joinville, a Joinville que nós amamos, que nos recebeu de braços abertos e que temos um grande potencial. Basta o executivo, meu caro pastor. Conclui, vereador. Meu caro pastor, precisamos é ter um executivo que deixe o povo trabalhar. Só isso e nada mais. O povo não quer mais nada. O povo quer que o executivo e o poder público não obstruem eles de produzir riqueza e renda. Obrigado. PSB, 9 minutos. Vereador Paraíba. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, grande Cleonir, presidente, sempre presidente, e Adalto, nosso presidente do DEM. Presidente, eu só queria fazer um pedido aqui ao presidente da legislação para colocar em pauta o projeto de lei 220/2019. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paraíba. Agora, vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente e a TV Câmara. Eu venho a esse plenário para... Já falaram bastante aqui, mas às vezes nós temos vergonha de ser brasileiro. O que aconteceu em Brasília essa semana que passou. Já foi comentado isso e realmente hoje a política ela é muito pouco para o bem comum. Ela é mais por interesse próprio e por interesse político mesmo. Não penso no povo que nos coloca aqui. Penso mais para si mesmo. Mas eu queria vir aqui hoje e agradecer à Igreja Luterana da Santos Dumont ontem à tarde. Um café colonial, para quê? Para ajudar os jovens da Jatubá, ali do Bom Retiro. Umas 300 pessoas participando, para poder ajudar muitos jovens e criança. E o seu Davi, que é o responsável por esse café, eu quero dizer para ele que eu reconheço ele como um grande cristão, que ele pensa no próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Ainda o mundo, o Brasil ainda tem jeito. Ainda tem gente que pensa no outro. Também queria dizer que eu participei da Nossa Senhora da Esperança na Coab, do Aventureiro. Quero mandar um abraço para todo aquele povo que se esforçou para ajudar aquela comunidade. É um povo muito lutador que nós temos no nosso Joinville. E também eu queria colocar aqui, falar sobre as pessoas que estão ouvindo, não sei se vocês viram no Fantástico ontem, que a vacina é uma mentira, que a vacina está espalhando um câncer, o vírus do câncer. Eu queria dizer para o povo que não acredite nisso, porque as crianças têm que ser vacinadas, os adultos têm que ser vacinados. Isso aí é mentira que eles inventam, para o povo ficar doente, para carregar os nossos hospitais, no nosso Joinville e em todo o Brasil. É importante a vacina? É. Se não for vacinado, vai vir muitas doenças. Já passa de 200, 300 pessoas com sarampo. Então, gente, vamos vacinar o nosso povo. Antes de passar para o Facchini, ele pode vir, que já vou passar para ele. Eu gostaria de falar aqui do esposo da Kátia, a minha vizinha, 38 anos. Ela deu um infarto fulminante. Uma mulher que deixou uma lição para mim mesmo, uma lição para aquele povo em redor dela lá, um filho de 17 anos, uma criança de 12 anos, uma mulher doente, mas que não perdia o trabalho na comunidade. Nós temos que, na nossa comunidade, nós temos que estender a mão. O Papa sempre fala que tem que ser a igreja em saída. O que será que é a igreja em saída? Se a igreja em saída somos nós. Cada um de nós somos igreja. Se eu não sair de dentro da igreja para estender a mão para o meu irmão, como vai ficar? Então nós temos que se esforçar, mas nós como cristãos. Palavra, Facchini. Obrigado, vereador Iracema. Vossa Excelência há pouco falava, né, desse surto de sarampo que já atingiu a nossa cidade e me trouxe aqui na memória, vereador James, projeto de vossa autoria que está tramitando ainda na Comissão de Legislação, muito parecido com um que eu apresentei em épocas passadas e que acabou recebendo parecer contrário pela legalidade. Mas eu bem lembro, o dia que discutimos o seu projeto, a Secretaria de Educação esteve aqui, porque o projeto do vereador James, ele traz como um critério na hora da matrícula, da rematrícula, a apresentação da carteira da vacina da criança. E aí, nesse debate, a Secretaria de Educação veio a essa casa e argumentou dizendo que essa exigência já existe, que já é cobrado, né, que já é conferido a vacinação da criança para que ela possa, então, ser matriculada ou ter a rematrícula. Aí vai o meu questionamento. Se assim fosse, se é verdade o que foi falado aqui, nós não estaríamos vivendo por esse momento de surto de sarampo. Nós não teríamos a fragilidade que estamos tendo quando uma doença que já foi um dia, já esteve muito distante da nossa realidade, felizmente, hoje, infelizmente, ela ataca de forma assim avassaladora as nossas crianças, porque, lamentavelmente, ao longo dos anos, essas crianças não foram vacinadas. Ou seja, tem algo errado aí. Alguém está faltando com a verdade ou com o bom senso. Porque se a Secretaria da Educação, hoje somos, acho que 80 mil crianças, não é isso? Registrada na rede, 75 mil crianças. Se a Secretaria da Educação assume essa responsabilidade em falar na Casa Legislativa que já existe a exigência da vacinação para que essa criança esteja inserida na rede educacional
pública do nosso município e, de repente, o sarampo vem e faz um surto, alguma coisa está errada. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui, né, para nós, vereadores, que temos essa responsabilidade. Todos nós sabemos o quanto eu, desta tribuna, vereadora, falava em relação à dengue, lá quando eram 80 focos na cidade, hoje já passam de 3.000. E a nossa cidade se deixou estar neste momento. E agora, então, vivemos um surto de sarampo. Alguma coisa está errada. Alguém falhou no contexto histórico. E nós precisamos entender isso para corrigir. Afinal de contas, eu penso que ninguém merece um descaso por parte do Poder Público Municipal. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iracema. Antes de continuarmos aos partidos políticos, tempo partidário, queremos também, em nome da mesa diretora, cumprimentar o Adalto, que é o presidente do Democrata, o Leoniro, acho que teve que sair, que é o presidente do Podemos, mas também queremos cumprimentar o doutor Marcelo, o José Paulo, o pastor Billy, o pastor Zaqueu e o nosso estimado pastor da cidade, o pastor Balduino, que honra com a sua presença. E também temos a honra, colegas vereadores, de convidar para sentar junto à mesa diretora o nosso deputado estadual. Queria que o vereador já me acolhesse ali, o deputado Mioto, do PSC, Jair Mioto, faz uma visita na Casa Legislativa na tarde de hoje. Continuamos, então, e agradecemos mais uma vez a presença do deputado aqui junto aos trabalhos da Câmara de Vereadores hoje. Uma alegria tê-lo conosco. O SD, por 6 minutos, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Primeiro quero saudar o deputado Mioto, saudar o pastor Balduino, estender também aos outros pastores. Ontem nós tivemos na Expoville, onde eu quero agradecer ao Centro Comercial da Expoville, à administração, ao consórcio, a Feira de Adoções de Animais. Animais estes resgatados por ONGs, por protetores, por simpatizantes da causa. Animais em via pública é saúde pública também para o município, vereador Ninfo. Ocasiona acidentes, transmite doença. E todo animal doado e bem adotado, com certeza, proporciona também menos animais nas ruas. E é o caso da Nini, uma cadelinha que ela foi resgatada através de um morador de rua que estava mora ainda ali na arena, e ela teve 7 filhotes, desses 7 filhotes, 7 fêmeas. As fêmeas desses 7 filhotes foram todos chipados, porque nós exigimos que nas feiras de adoções os animais sejam chipados. Assim, minimizando o problema de abandono em via pública. Se for abandonado, passou o leitor, os animais, as pessoas podem ser processadas por abandono e maus tratos. Mas vamos calcular aqui, para vocês terem uma ideia de quantos animais abandonados nós poderemos diminuir se a nossa luta aqui, a minha luta principalmente em relação à chipagem dos animais. Desde o início do mandato eu cobro isso do município. A Nini teve 7 filhotes fêmeas. A cada 6 meses, se for adotado e as fêmeas não forem castradas, são 49 fêmeas, filhotes a mais na cidade. Em um ano, são 98 filhotes de uma única fêmea. Mas, se a Nini também não for castrada, a cada 6 meses são 14 filhotes em um ano, totalizando 112 filhotes de uma única fêmea em um ano
em um ano na cidade. Se não for chipado esses 112 animais, vereador Ninfo, metade são abandonados após um tempo, porque as pessoas às vezes não têm a consciência de adotar com responsabilidade. E daí vem o enxuga-gelo dos protetores da causa animal. Essa é a minha luta, a chipagem dos animais no município de Joinville. Na semana passada, eu tive uma reunião com o secretário da SAMA, entreguei um ofício a ele, formalizando as emendas impositivas dos deputados. O deputado Rodrigo Coelho, de R$1 milhão para a compra, a partir do ano que vem, do castramóvel, e também dos R$200 mil do deputado Darcy de Matos, sendo 100 mil para chipagem de animais, compra de chip, de microchip para chipagem de animais no Ulisses Guimarães, como piloto, e também 100 mil para castração das fêmeas, de todas as fêmeas do Morro do Amaral, diminuindo assim e tendo o controle populacional de cães e gatos. É uma luta que algumas pessoas devem dizer assim, poxa, lutar por bicho? Sim, lutar por bicho é lutar por saúde pública, é lutar no bairro dos senhores vereadores, que existem muitos animais abandonados. E esses animais, com certeza, podem transmitir doença, podem ocasionar acidentes que, às vezes, também influencia no SUS, influencia em um motociclista sendo com alguma caída, com algum acidente de trânsito. Por isso é a nossa luta. Chipagem aos animais, cães e gatos no município de Joinville. E essa vai ser na tribuna dessa semana, o meu pedido, a minha solicitação para que o município faça esse projeto de chipagem, que não é caro, mas vai diminuir com certeza o número de animais em via pública do abandono. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o PDT, o vereador James Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quero saudar aqui também na pessoa do pastor Balduino, nosso amigo, fomos inclusive vizinhos, certo tempo, lá no Boa Vista, né? Da janela do meu apartamento via o seu, né? E levantar aqui duas questões. A importância, vereadora Tânia, da chipagem, que foi proposta, que nós levantamos, né, junto com a vereadora Ana Rita, quando ela nem pensava ainda em concorrer a nada, né, e acabou depois se concretizando na legislação atual. E eu lembro muito bem que, na época, certos radialistas diziam que era para eu colocar chip na língua dos meus assessores, não nos animais. A gente leva algum tempo maturando as ideias, vereadora Iracema, até que elas começam a ser defendidas pelos mesmos que criticavam naquela época. É difícil, mas é um processo, né, de aprendizagem, de evolução, né, e agora isso que a vereadora defende é, né, aceito, né, com mais naturalidade. Mas no começo essas ideias elas passam como absurdas, olha, tem outras prioridades. Fato é que é uma questão de saúde também. Outra questão, já que falei de saúde, vereador Iracema, bem lembrado aqui pelo vereador Facchini, né, essa questão da vacinação nos preocupa e propusemos nessa casa um método, né, bastante simples de fazer com que as crianças tenham o seu direito garantido. A diferença, vereador Facchini, lá do seu projeto, à época, é que nós estabelecemos uma obrigatoriedade às escolas de comunicar, no caso, o conselho tutelar, quando a carteirinha de saúde ou a carteirinha de vacinação não vem completa, né, e os pais insistem em não vacinar os seus filhos. Então, é o conselho tutelar que vai depois atrás dessas famílias, no sentido de garantir o direito da criança à vacinação. A criança não sabe da importância, tem que responsabilizar os pais.
Então, a proposta é bastante simples, que as escolas tenham a obrigação de comunicar, no caso ao Conselho Tutelar, né, as falhas de vacinação. Embora a Secretaria Municipal de Educação tenha uma norma, né, uma portaria exigindo a carteirinha, o faz apenas na matrícula e não na rematrícula. Então, se uma criança entra num determinado estabelecimento de ensino e passa lá seus 9 anos de ensino fundamental, nunca mais vai ser exigido dela essa carteirinha de saúde, a carteirinha de vacinação. Então, a proposta é que todos os anos se verifique, né, o andamento dessa vacinação. E com isso, né, os números estão aí, não é só o surto de sarampo que agora vai se espalhando pela nossa cidade, mas no Brasil inteiro temos, né, cada vez mais alertas com relação à saúde pública pela falta de vacinação. Já que citamos aqui também o programa de ontem no Fantástico, quero aqui lembrar uma outra passagem daquele programa que me chamou muita atenção. Muito obrigado. Uma filmagem na Índia, onde focaram sobre o rio Ganges, que inclusive para os hindus é uma divindade. E o rio Ganges não é à toa, porque ele é responsável pela sobrevivência de mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. E a grande preocupação nesse momento é com as alterações climáticas que estão diminuindo as geleiras que abastecem o rio Ganges. Elas já diminuíram em 15% e deverão diminuir até 30%. Esse volume de gelo vai comprometer o abastecimento de 1 milhão de pessoas. Vamos trazer essas questões para cá, para a nossa cidade. As alterações climáticas também estão nos afetando. Aqui nossos rios não são abastecidos por geleiras, mas são abastecidos pelo regime de chuvas que está modificado. Nós vemos que cada vez chove com maior intensidade e com menos frequência. E Joinville não tem reservatório de água bruta, não tratada, apenas os reservatórios tratados, vereador Paraíba. Então, se não houver água no rio, em 24 horas a cidade não tem água para o abastecimento de ninguém. Em 6 horas, se as indústrias não pararem de retirar água diretamente do rio. Então, nossa situação também é preocupante. E nós precisamos urgentemente também refletir sobre essa questão da reservação de água ou da garantia de que nossos mananciais vão continuar, né, fluindo com água corrente suficiente para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, vereador James. Agora, como líder, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu, na condição de líder do governo, vereador desta casa, mas na condição de ser humano, presidente, eu quero aqui fazer uma citação muito honrosa, porque para aqueles que não creem em Deus da forma que eu creio, talvez a consciência cobre, mas eu estava ali sentado e quem me cobrava muito fortemente no meu coração foi o próprio Deus. Primeiro, para dizer que os últimos 9 anos, 6 meses e 17 dias que antecederam a minha estada nesta casa, foi a penitenciária que eu tive a honra e a grata satisfação de receber essa missão do senador Luiz Henrique. Portanto, pastor Balduino, no processo da execução penal, vários mecanismos são importantes para a integração ou reintegração daquele indivíduo. Mas o principal deles, sem sombra de dúvida, muita gente faz brincadeira com isso, porque não tem a Bíblia antes, vai ter a Bíblia dentro do sistema prisional. Que bom que isso acontece, porque o ser humano está quebrantado. E são trabalhos como a fé que vocês professam, que levam aquelas casas prisionais à condição da mudança e da transformação daquele ser humano. Então, lhe parabenizo
como cidadão, lhe parabenizo como vereador, lhe parabenizo como homem da segurança pública que sou há 31 anos. Parabéns, e são atitudes como a sua, da sua fé, da sua igreja, das pessoas que o senhor congrega e comporta, que fazem essas atividades gratuitas, àqueles que nem a família mais acredita, mas apresentam a nossa divindade, Deus, para que eles possam se transformar. Presidente, eu tenho mais uma citação a fazer, porque fui provocado aqui como líder de governo, e eu não sigo mito e muito menos ídolos. Eu sigo ideias, aliás, eu sigo exemplos. E o prefeito Udo, quando assumiu o governo deste município, ele abandonado estava, porque a coisa que mais tratamos e que nós persistimos no zelo e no cuidado são as nossas crianças. 75.900 crianças na rede municipal de ensino, que tenho a grata responsabilidade que a comunidade me deu, de vez ou outra, estar nas escolas, verificando o brilho nos olhos das crianças, o quanto nós evoluímos na educação desse município por conta do coração, da vontade e da determinação que tem o prefeito Udo. Não obstante essa condição da educação, nós avançamos em outro segmento, o segmento da saúde. É óbvio que o sucesso do fracasso é tentar agradar a todos, e com o pouco que nos permite gerir, nós temos feito um trabalho digno de uma administração que vira referência no país, vir ao nosso município aprender e tirar daqui exemplos para, no tempo, parametrizar os caminhos que fará enquanto ministro da Saúde no governo federal. Então, temos coisas para consertar e para melhorar? É óbvio que sim, como em qualquer lugar do mundo. Mas os grandes acertos que fizemos, somos referência no nosso estado, no nosso país, e tenho certeza absoluta que em economias menos privilegiadas, Joinville é exemplo na educação e é exemplo na saúde. Nosso IDEB é o melhor do país. Obrigado, presidente. Essas considerações, obrigado. Uma questão como líder, vereador Odir Nunes. Depois de seguir uma questão regimental, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, venho a essa tribuna para pedir a retirada da emenda número 01 do projeto de lei 198/2019, que trata da lei orçamentária anual. Senhor presidente, fico feliz de ver aqui o nosso deputado Jair, nossos parabéns. Queria dizer que vocês têm nesta casa, o PSC, tem um grande vereador Jaime, que tanto tem trabalhado pela cidade de Joinville, tem apresentado, este ano foi o melhor projeto apresentado nesta casa, que foi o projeto para que autorizava o Executivo a colocar as máquinas e os seus equipamentos em casos de tragédia, com enchentes, com isso, para fazer frente à necessidade da população. Mas, infelizmente, a base do governo votou a favor do prefeito, não fazendo vingar este projeto, que era um projeto que tinha uma amplitude social imensurável. Vereador Jaime, meus parabéns por Vossa Excelência ter apresentado, talvez, nesses 30 e poucos anos que eu estou aqui, era o projeto, o melhor projeto, que tinha um alcance social enorme, porque os que mais são afetados pelas enchentes, meu caro deputado, são os mais pobres, que moram na periferia, que às vezes a prefeitura não faz a sua lição de casa, fazendo a desobstrução de valas, de tubos e etc. E aí, quando vem a enchente, bem ele não terminou de pagar, vereador Jaime, os seus móveis, lá vem a enchente e leva tudo de novo. Eu lamento profundamente, o senhor sabe o quanto nós lutamos para que o seu projeto fosse aprovado. Mas fico feliz que quase também o vereador Jaime chegou a deputado federal. E que bom, fico feliz, nossos parabéns.
e continue lá brigando, deputado, por toda Santa Catarina, para que nós possamos ter uma Santa Catarina melhor. Obrigado e parabéns aos pastores que aqui estão lhe acompanhando nesta Casa Legislativa. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Odir Nunes, agora o Jaime Evaristo. Regimental, encaminhamento regimental. Presidente, Vossas Excelências também, quero agradecer as palavras também do vereador Odir. Mas antes da minha questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de registrar e saudar de maneira muito especial o nosso deputado estadual do PSC, pastor Jaime Otto, que se faz presente hoje aqui, porque o PSC até então, hoje, ele tem uma grande reunião regional. Então, por isso, a presença de Vossa Excelência aqui, como do vice-presidente pastor Balduino, pastor Billy, também secretário, o secretário também estadual, também José Paulo, pastor Zaqueu, nosso superintendente também aqui presente, e o doutor Marcelo também, que é nosso jurídico lá de Itajaí. Então, antes da minha questão de ordem, eu queria dizer, a casa é dos senhores, tá ok? Fica à vontade. A minha questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento com base no artigo 91 do regimento interno dessa casa para concedermos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado, pastor Jaime Otto. Ok, senhor presidente? Qual que é o artigo, vereador? 191. 191. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime Evaristo para passarmos por um tempo, quem sabe, de até 10 minutos, pode ser, deputado? 5 minutos ao deputado Jaime Otto. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação, está aprovado. Com a palavra ao nosso deputado Jaime Otto do PSC. Obrigado pela sua visita na Casa Legislativa. E vou passar aqui um tempo de até 6 minutos, mas se o senhor precisar mais, essa casa aqui ela é generosa. Fique à vontade, deputado. Senhor presidente, vereador Cláudio Aragão, em seu nome cumprimentar todos os vereadores desta casa, agradecer ao requerimento do vereador Jaime Evaristo, do nosso Partido Social Cristão, cumprimentar também o nosso vereador Leo Wilson, que formam a nossa bancada aqui na cidade de Joinville. Dizer que é uma honra, um privilégio poder estar aqui com os senhores, com as senhoras. Eu já fui vereador em Florianópolis também, por um mandato, e sei do árduo trabalho da grande maioria dos vereadores, que são aqueles que estão mais próximos da comunidade, que mais acompanham os anseios da população. Senhor presidente, registrar que na tarde de hoje estivemos na Secretaria de Saúde desta cidade, com o secretário Jean, e o nosso gabinete tem encaminhado para a cidade de Joinville uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil, que está para ser paga, segundo a palavra do nosso governador Moisés e do secretário da Casa Civil Douglas Borba. O prazo para o pagamento será agora no final de novembro. Então, essa emenda está para ser liberada, são recursos para o Hospital São José, que nós estamos enviando, e também estamos colocando mais uma emenda de R$250 mil para recursos da saúde para o ano que vem também em obras aqui no município. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com Vossas Excelências e me acompanho, tem me orientado aqui também nesses trabalhos, o pastor Balduino, que é o nosso vice-presidente aqui do partido, junto com o pastor Billy, também, que nos assessora na Assembleia Legislativa, o pastor Zaqueu, que está conosco, toda a equipe também, saudar também a equipe que trabalha com o vereador Jaime. Fomos parceiros no ano passado, numa caminhada para a Câmara Estadual e Federal, faltando pouco mais de 2.000 votos para que o vereador Jaime estivesse na Câmara Federal, tendo ficado como primeiro suplente nessa coligação que elegeu Hélio Costa e elegeu desta cidade também Rodrigo Coelho. Então, o vereador Jaime é o primeiro suplente desta coligação. Fizemos uma campanha de muita lealdade, muito trabalho no ano passado. Foi uma honra poder estar com ele, pude ver a integridade dele, a lealdade dele, o trabalho dele, a honestidade do vereador Jaime. Então, agradeço, senhor presidente, é uma honra para mim estar aqui nesta casa, dizer também que na Assembleia Legislativa estamos, como primeiro mandato, sucedendo o deputado Narciso Parisotto, que por 6 mandatos esteve
à frente da Assembleia Legislativa, sou pastor também da Igreja do Evangelho Quadrangular, e já apresentamos muitos projetos nesse primeiro ano. Cito aqui um deles que foi aprovado, que é aquele que proíbe a cerimônia de inauguração de obras públicas inacabadas no nosso Estado, um projeto de nossa autoria, na verdade de autoria até do deputado Parisotto, mas que como acabou o mandato, foi arquivado, nós desarquivamos e conseguimos aprovar. E como vereador, como deputado do PSC, temos trabalhado muito a questão também da defesa dos princípios, do conservadorismo cristão, sem extremismos, claro, defendendo a família. Apresentamos agora um projeto que está repercutindo muito aí, que é o que visa proibir a erotização de crianças nas escolas, visando proibir danças, coreografias que façam alusão à sexualidade precoce das nossas crianças, um projeto de proteção para as nossas crianças. E temos trabalhado incansavelmente, também sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Joinville, inclusive, está investindo muito nesse novo século, nessa nova maneira de fazer as coisas, e tem aqui um grande parque tecnológico também. Cito aqui Florianópolis, que hoje é a maior arrecadação da nossa capital, não é mais o turismo, não é mais o IPTU, mas é justamente a área de ciência e tecnologia, e Joinville também tem investido muito nisso. Esse é o caminho, senhores, no futuro, que já começou, que é agora. Muitas profissões vão deixar de existir, muitas coisas estão sendo feitas de outra maneira. Então, Joinville tem observado isso, e creio que é um caminho muito importante para a maior cidade do nosso estado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vossas excelências e coloco-me à disposição na Assembleia Legislativa no que couber. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado, deputado. Como líder, vereador Jaime Evaristo. Vou deixar para o vereador Lio aí, que é nosso vice-presidente. Mas, senhor presidente, é muito importante os nossos parlamentares, que são 40, no nosso estado de Santa Catarina, vir às casas legislativas e também passar, para que vossas excelências conheçam os seus projetos, conheçam os seus compromissos com a sociedade geral de Santa Catarina. Então, deputado Jaime Otto, fico feliz de poder recebê-lo aqui na Casa do Povo, nesse local aqui que se torna uma arena de discussões, de debates, onde discutimos o melhor para a nossa sociedade, o melhor para o povo joinvilense, como Vossa Excelência trabalha também em prol do Estado. Então, como presidente do Partido Social Cristão, estando aqui com 2 vereadores aqui, defendendo os princípios, lutando muito em prol da sociedade em geral, aprovando, eu digo assim, vereador Lio, já vou dar a parte de Vossa Excelência, aprovando bons projetos para Joinville. E o nosso executivo, ele tem sancionado os projetos dessa casa. Então, isso nos deixa felizes. E um dos projetos que a gente está debatendo hoje é a abertura dos bancos às 10 horas. Foi um trabalho fortemente nosso, lutamos muito em 2014, 2015, em 2016 conseguimos manter os bancos abrindo às 10 horas, e em 2016 entraram com a liminar, e em 2017 voltou às 11 horas. Porque todos os municípios do estado de Santa Catarina, os 295 municípios, só Joinville abre às 11. E um assunto que foi debatido nessa Casa de Leis, doutor Marcelo, o jurídico dessa casa não pôde dar outro parecer senão negativo. Mas nós questionamos, derrubamos e conquistamos, e o banco voltou a abrir às 10 horas. Então é importante para Joinville, hoje abre das 10 às 16, como na capital, Florianópolis, a maior cidade do estado de Santa Catarina, e outros projetos que saíram desta casa para poder atender a nossa sociedade, aos joinvilenses. Então, quando nós ouvimos Vossa Excelência trazer os resultados, os projetos que Vossa Excelência encaminha na Assembleia Legislativa, isso é importante para nós ficarmos conhecendo. Obrigado mesmo por tudo. Vereador Lio. Obrigado, vereador Jaime. Eu já quero lhe parabenizar por essa iniciativa de estar na noite de hoje, estarmos nos encontrando uma vez mais, nosso partido, e poder, naturalmente, apresentar
para as pessoas, um balanço do ano. Quero cumprimentar de forma especial o deputado Jair Mioto, presidente do nosso partido, também o pastor Balduino, vice-presidente. Esse é o nosso presidente. Pastor Zaqueu, o Billy, o doutor Marcelo e Zé Paulo. E o Zé Paulo. Dizer da alegria, vereador Jaime, deputado Jair Mioto, ver o trabalho que o senhor já tem feito pelo Estado, também a sua história como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, como vereador de Florianópolis. Ficamos felizes por pertencermos a esse partido, também na condição de cristão que somos, saber que lá temos um deputado comprometido com a sociedade catarinense, com os princípios da família cristã. Isso nos alegra, dá certeza que as pessoas que trabalharam, que o elegeram, terão, nos próximos mais 3 anos, um mandato a favor de todos os catarinenses. Obrigado, vereador Jaime Evaristo, pela oportunidade. Obrigado, vereador. Presidente, só um segundinho para me terminar. Eu sinto orgulho de pertencer ao Partido Social Cristão e dizer que o partido está de portas abertas. É um partido que tem buscado muitas lideranças, homens e mulheres compromissados com Joinville, com a nossa cidade. Sangue novo, deputado, sangue novo. Estou vindo para o partido para que a gente possa preparar o nosso time para a próxima embate que nós temos, né? A eleição do ano que vem. Homens e mulheres capacitadas, compromissadas com a sociedade joinvilense. Então, dizer que o partido está crescendo, muitas lideranças. Hoje temos um encontro regional. O deputado Jair Mioto é o secretário estadual também do partido. Tem feito os encontros, senhor presidente, no estado todo. E hoje acontece em Joinville um grande encontro onde vão estar ali os militantes do PSC, aqueles que defendem a família, compromissado com o povo joinvilense. O partido está de portas abertas, um partido realmente que veio para fazer a diferença, está fazendo a diferença e continuará fazendo a diferença. Vereador Lio. Obrigado, vereador Jaime Evaristo, e convidamos as pessoas que estão nos assistindo, não é, para estarem a partir das... Conclui, vereador, para concluir. 19h30, sim, nobre presidente, 19h30, participando conosco. Eu não sei a rua exatamente da reunião. Hoje vai ser lá na Rua Morro do Ouro, 142. Rua da Arena ali, Ouro, lanchonete da Arena ali. 142, na frente da lanchonete Arena. Isso. Obrigado, okay, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. A questão agora, o pastor, o nosso deputado Jair Mioto, tem um compromisso já assumido e pediu para, então, se ausentar-se do nosso plenário. Eu vou suspender a sessão por 1 minuto para que nós possamos cumprimentar o nosso deputado. Em seguida, entramos na pauta regimental. Tá? A sessão está suspensa por 2 minutos. A sessão está reaberta. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto de lei na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno.
Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de... Peço aos colegas vereadores que se encontram nos gabinetes que possam retornar ao plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de urgência, em sua redação final, projeto de lei ordinária 203/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar do Fundo Municipal de Saúde. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Peço aos colegas vereadores para que retorne ao plenário dessa casa, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Marquinhos. Peço aos vereadores que retornem ao plenário. Iniciamos a ordem do dia. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário, em sua redação final, projeto de lei ordinária 190 de 2019, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que denomina a rua Cecílio Dias, via lateral da rua Jativoca, junto ao entroncamento da rua Eunice Gonçalves da Maia, paralela com a rua Francisco Alves, com dimensões de 12 metros e 174 metros, no bairro Nova Brasília. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, em sua redação final, projeto de lei ordinária 161/2019, de autoria do vereador Jean Schroeder, do PDT, que institui o dia do Demolei, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 129, de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, que altera e revoga o dispositivo da Lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação de emplacamento, de numeração de vias públicas próprios municipais e da outras providências. Questão de ordem ao vereador Maurício Peixe. Encaminhamento regimental. Senhor presidente, eu faço o requerimento da dispensa da leitura dos pareceres, mesmo sendo parecer contrário, mas de conhecimento de todos, do projeto de lei ordinário 129 de 2017, projeto de lei complementar, esse é do vereador Rodrigo Coelho, projeto de lei ordinária 83, projeto de lei complementar 83 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho,
Projeto de Lei Ordinário 238 de 2017, de autoria do vereador Natanael Jordão. Projeto de Lei Complementar 89 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho. Projeto de Lei Ordinário 372 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini. Projeto de Lei Ordinário número 62 de 2019, de autoria do vereador Natanael Jordão. E Projeto de Lei Complementar 45 de 2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixer. Não havendo em votação, aqueles que concordarem permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 129, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que altera e revoga o dispositivo da Lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação de emplacamento e numeração de vias públicas e próprias municipais e da outras providências. Como foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres, em discussão o parecer contrário quanto à legalidade. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei complementar 83/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que assegura o direito da permanência de acompanhante de pacientes na unidade de saúde pública municipais e da outras providências. Já foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, o parecer contrário quanto à legalidade. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSDB, que dispõe sobre a isenção de cobrança de estacionamento em hospital público, centro de coleta pública, aos doadores de sangue e da outras providências. Foi também pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, o parecer contrário quanto à legalidade. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação no regime ordinário, projeto de lei complementar de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que dispõe sobre a caracterização de atividades denominada Braispub e no âmbito do município de Joinville. Também foi pedida a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, parecer contrário quanto à legalidade. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário do projeto de lei ordinária 372 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que dispõe sobre a realização de coleta e amostra d'água dos reservatórios de escolas, creches, município para análise e da outras providências. Também foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado.
Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário do projeto de lei ordinária número 62/2019, de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar diretores da Escola Municipal de Joinville o dispositivo de segurança, conhecido pelo botão do pânico. Também foi pedida a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, parecer contrário quanto à legalidade. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário de projeto de lei complementar 45/2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, do PSDB, que altera o artigo 102 da lei complementar número 266/2008. Também foi pedida a dispensa dos pareceres. Em discussão, parecer contrário quanto à questão de legalidade. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58, o Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores, requerimento, pedido de informação e moções. Colegas vereadores, nós temos várias moções de vários parlamentares aqui, e a sugestão nossa, pedimos então a colaboração do plenário, invocar o artigo 169, e colocamos então em votação, em bloco, as moções dos colegas parlamentares. Uma questão de ordem antes da vereadora Tânia. Senhor presidente, solicito a retirada da moção 298/2019. O presidente acata e defere. Colegas vereadores, só para repetir, o artigo 169, nós deliberamos em plenário para votarmos em bloco as moções. Lembro que todas as moções serão lidas a ementa no plenário para que todos tenham conhecimento. É isso? Nossa. Então tá. Em discussão, o requerimento 169 da presidência da mesa. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado a votação das moções que estão aqui em bloco. Solicito, então, ao vereador James que faça a leitura das moções. Ela está em bloco? Ao número, então. 220/2019, 225/2019, 226/2019, 228/2019, 237/2019, 241/2019, 243/2019, 253/2019, 255/2019, 257/2019 e 266/2019, todas ação de vários vereadores, então eu me confundi. Então temos que ler uma por uma. Colegas vereadores e vereadoras, passo a leitura das emendas das moções. Da moção 220, de autoria do vereador Adilson Girardi, que apela ao chefe do Executivo Estadual, governador Carlos Moisés, ao presidente do Departamento de Transportes e Terminais de Santa Catarina, DETER, senhor Fúvio
Brasil Rosar Neto, para que procedam com urgência à manutenção geral dos abrigos de ônibus existentes na rodovia SC-108, a rodovia do Arroz, realizando ações como a substituição dos abrigos danificados por novos abrigos com cobertura e estrutura reforçada, bem como a implantação de novos abrigos nos pontos de parada de ônibus. A medida visa atender com mais eficiência, dignidade e segurança os usuários do transporte de passageiros, especialmente idosos residentes na área rural, assim como alunos das escolas municipais da região, evitando que os mesmos continuem expostos a mudanças climáticas como sol forte e chuva intensa. Da vereadora Tânia Larsson, passo a leitura da emenda da moção 225. Ela apela à Polícia Militar de Santa Catarina para a execução de rondas diárias no perímetro entre a Praça da Bandeira e a Praça Dario Salles, atendendo apelo de populares que sofrem com a insegurança nesta região, principalmente à noite, ainda como para prevenir possíveis depredações e ações de vandalismo na estrutura das citadas praças. A moção 226, de autoria do vereador Roque Matei, apela ao senhor prefeito municipal do Deller, ao secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, bem como a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Jean Rodrigues da Silva, para que seja realizado um programa voltado exclusivamente para a conscientização de motociclistas de Joinville, com a premissa de promover uma campanha que oriente e reduza acidentes de trânsito com esta parcela de nossa população e, consequentemente, reduzindo a taxa de ocupação do Hospital Municipal São José e os custos elevados em detrimento destas fatalidades que ocorrem com os nossos motociclistas diariamente. A moção 228, de autoria do vereador Wilson Paraíba, apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito do Deller, para que viabilize estudo a fim de implantar um protocolo para atendimento aos pacientes acometidos da doença lúpus, com equipe multidisciplinar, incluindo profissionais de neurologia, reumatologia, psicólogos, dermatologista, odontologia, entre outros, que se fizerem necessários, e que essa equipe atenda no Pambucarém, por ser um local de fácil acesso a toda a população. A moção 237, de autoria do vereador Roque Matei, apela ao excelentíssimo prefeito do Deller, ao secretário Braulio César da Rocha Barbosa, da CEPROT, para que seja permitido aos motoristas de caminhão guincho que trafeguem nas vias públicas do município de Joinville com a permissão para utilizar a faixa exclusiva de ônibus para socorro de veículos envolvidos em acidentes no perímetro urbano, com o objetivo de dar maior agilidade na remoção desses veículos, reduzindo assim o impacto na mobilidade no trânsito de nossa cidade. A moção 241, de autoria do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo Estadual, governador Carlos Moisés, ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Carlos Alberto Araújo Gomes Júnior, ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, doutor Paulo Norberto Queires, para que juntos envidem esforços no sentido de promover o aumento do número de efetivo nos quadros de agentes e escrivães da Polícia Civil, bem como seja realizado o remanejamento a nível estadual dos policiais civis, a fim de que sejam lotados para atuarem na comarca de Joinville. A medida visa proporcionar maior agilidade e resolução dos inquéritos policiais e investigações e, consequentemente, propiciar mais segurança, justiça, dignidade e qualidade de vida aos munícipes que residem na região de Joinville. A moção 243, de autoria do vereador Adilson Girardi, apela aos deputados estaduais Fernando Krellin, Kendi Nunes, Sargento Lima, que analisem com máxima cautela o projeto de lei complementar número 14.2 de 2019, apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, bem como vejam ou sejam realizadas discussões com a comunidade atingida pela mudança e com a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina,
considerando a alteração proposta visa extinguir e posteriormente realocar em menor número na capital as turmas recursais localizadas nas comarcas do interior do Estado, entre elas a 5ª Turma de Recursos, localizada em Joinville, o que dificultaria o acesso do cidadão à justiça no grau recursal de forma ampla, haja vista o custo adicional que teriam com o deslocamento do advogado, especialmente nos processos de pequeno valor e nos que a parte dispõe de assistência judiciária. A moção 253, de autoria do vereador Adilson Girardi, apela ao ministro da Educação, senhor Abraham Weitraub, a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, senhora Maria Clara Kashni Schneider, e ao diretor-geral do campus de Joinville, senhor Vander de Oliveira, para que juntos e com a maior brevidade possível envidem esforços a fim de que seja realizada a inclusão de cursos voltados à área de tecnologia da informação na grade de cursos ofertados pelo campus de Joinville do IFSC. A medida visa ampliar a oferta de cursos, possibilitando mais opções aos alunos, bem como atender aos anseios da comunidade joinvilense. A moção 255, de autoria do vereador Jaime Evaristo, apela ao chefe do Executivo Municipal, senhor Udo Deller, que determine ao setor competente a realização de estudos para a criação de um programa de habilitação de funcionários lotados nos mais diversos postos de atendimento da administração pública, principalmente na área da saúde, a linguagem de Libras, linguagem brasileira de sinais, para atender com excelência o público portador de deficiências ou de dificuldades auditivas, levando em conta que em Joinville é muito próximo de 20.000 pessoas, pessoas estas que chegam ao balcão de atendimento e ficam sem guarida, não entendem e não são entendidas. Há que se considerar ainda que a construção de uma sociedade inclusiva é pauta permanente nas ações de um governo democrático e de uma administração eficiente. Por isso, apelamos ao elevado espírito público do senhor prefeito para que leve na mais alta consideração as razões da presente moção. A moção 257, de autoria do vereador Mauricinho Soares, apela ao excelentíssimo senhor Udo Deller, chefe do Executivo Municipal, e ao secretário da Saúde, para que construa uma nova unidade básica de saúde da família no bairro Parque Guarani, propiciando assim uma melhora na qualidade de vida e saúde dos moradores da região. Por derradeiro, a moção 266, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, vereador Pelé e vereador Roque Matei, com o seguinte teor: atendendo a proposição dos membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, apela ao ministro da Educação e ao presidente da República Federativa do Brasil para que realizem o desbloqueio dos recursos orçamentários e financeiros previstos no orçamento ou nos orçamentos da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal de Santa Catarina, no exercício de 2019, possibilitando que as referidas instituições públicas federais recebam os recursos necessários à manutenção de suas atividades, imprescindíveis ao desenvolvimento educacional, científico, tecnológico, cultural, social e econômico do município de Joinville, da região e do país. Senhor presidente, estão lidas as emendas das moções citadas. É discussão em bloco. Em discussão as moções, o vereador Richard com a palavra. O vereador Richard vai falar 3 minutos só, daí, se quiser precisar mais, a gente prorroga a sessão.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero ter o prazer e a honra, pena que o vereador Roque não está por aí, mas eu quero coassinar essa moção, porque eu tenho uma grande preocupação enquanto cidadão brasileiro. E antes de ser cidadão catarinense, sou cidadão joinvilense. E vejo com total desrespeito as ações que está sendo desenvolvida no governo federal, em especial no Ministério da Educação, que é puro fígado as discussões que estão tomando conta naquele ministério, vereador Jean Picheredo. Vossa Excelência que milita na causa pedetista e que, por exemplo, tem uma grande construção nesse país do alicerce da educação, o PDT, desde os primórdios da história. E aí esse indivíduo, eu sou um político, mas antes mesmo de ser político, eu às vezes fervo na minha casa quando eu vejo o desrespeito, a forma sem nenhum critério de respeito às pessoas, porque não está preparado para o contraditório, portanto, não consegue entabular um raciocínio das necessidades desse país. E nós não precisamos sair do nosso município, nós não precisamos sair das barreiras limítrofes do nosso município para entender o que está acontecendo com a educação de qualificação profissional, de tecnicidade. Esse indivíduo que não respeita a discussão, que não consegue dar uma entrevista e entabular um raciocínio simples sobre a educação, via de regra, vereador Vossa Excelência, que já foi do PT, e que construíram lá no passado grandes passos para a educação, ele coloca os fígados nas respostas como se fosse o problema do PT, e não é. Até porque o PT já não governa mais esse país há 2 anos e 11 meses. O que tem que se ter muito claro, e aí essa moção do vereador Roque, coassinada por outros 2 legisladores, eu penso que seria bom que todos nós coassinássemos essa moção, porque eles têm que compreender que esse país não vai ser no ferro e no fogo, esse país vai ser com um alicerce na educação, onde mais nós somos frágeis. Nós encolhemos as capacidades da tecnicidade, nós encolhemos as capacidades de qualificação profissional, e nós vimos as dificuldades, porque nós aqui ouvimos os profissionais da educação no nível, eu peço mais um minuto, presidente, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Os avanços nas áreas de formação, ora, nós vivemos perto da nossa comunidade e sabemos que aqueles que ascendem em alguma formação e alguma qualificação é porque pagam, é porque se sacrificam. E aí, nesse mimimi, novamente, fiz várias vezes o uso da palavra hoje, dessa polarização. Isso não é desculpa para que nós possamos resolver definitivamente, com um grande planejamento, as questões da educação. E aí, mas isso não é problema do município, é problema do município porque os indivíduos estão dentro dos municípios. É problema, sim, do município, porque as prospecções e condições para que nós possamos ter uma educação de qualidade nos níveis de técnico, e nos níveis de qualificação e nos níveis técnicos, serão solucionados pelo governo federal? Sim! Não serão solucionados pelo governo do município. O governo do município faz um grande papel. Ora, ou nós vamos aqui discordar, embora tenhamos posições políticas partidárias distintas, mas o governo do nosso município faz um excelente trabalho na municipalidade, na educação de 1ª a 9ª série, e esses indivíduos não conseguem compreender que não pode pertencer a eles a formação desses indivíduos, que tem que ser transferido imediatamente às municipalidades, porque nós damos no país um grande exemplo do que é a educação. Assino e busco mais de 1 milhão de assinaturas aqui dentro da minha página para buscar pessoas que possam compreender que a transformação desse país será, sem demagogia, a questão da educação. Presidente, eu quero aproveitar já também para convocar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para amanhã, às 16h30, na sala das comissões, para discutir o projeto 33. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Continua a discussão das moções. Não havendo em votação, lembramos que elas estão sendo votadas em bloco, né? Aqueles que concordarem permaneça como está, contrário se manifesta. Está aprovado as moções.
Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, a telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 12 de novembro de 2019, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.